Benção demais. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas aqui depositadas. Nós queremos agradecer, Pai, por esse local que está de portas abertas, pelo teu sustento, pela provisão. Queremos agradecer pelos trabalhos de ação social que têm sido feitos na igreja. Pedimos, Pai, que o Senhor continue abençoando, multiplicando e também abençoando a vida de cada um dos teus filhos, guardando, dando provisão financeira, sustento, abrindo portas, Pai, livrando de todo mal e esperando no nome de Jesus o Cristo. Quem concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Agora sim pode se assentar. Hoje é dia de Santa Ceia, graças a Deus por isso, amém? Dia de nós relembrarmos a nossa aliança com o Senhor. E o tema dessa mensagem de hoje é justamente esse, aliança. Eu quero falar com os irmãos um pouco sobre aliança, a importância e a profundidade que existe em fazermos aliança. Ontem a gente esteve ministrando num casamento lá em Conceição, na Igreja Sal da Terra lá de Conceição, e o versículo que Deus me deu para ministrar foi Mateus, eu não lembro se era 25:12, mas diz assim, você conhece de cor: todo reino dividido contra si mesmo não prevalecerá. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Está dando um pouquinho de microfonia, Gilce? Tira o agudo, por favor, do meu. Vamos ver se melhora para o pessoal ficar mais confortável os ouvidos. Então Jesus diz assim: todo reino dividido contra si mesmo, ele não prevalece. E toda cidade ou toda casa, todo lar, também dividido internamente, ele também não subsistirá, ele não vai prevalecer, ele não vai durar. E aí, essa palavra é meio esquisita para falar num casamento, né? Mas foi isso que Deus colocou no meu coração para falar sobre a importância de nós estarmos unidos quando fazemos uma aliança debaixo do mesmo propósito, debaixo da mesma visão. E isso também Deus fomentou no meu coração para trazer essa noite com uma maneira mais profunda. E nós vamos falar sobre isso, sobre aliança, a importância de fazermos aliança e de como fazermos aliança e com quem nós podemos e devemos fazer aliança ou não. Todo relacionamento, nesse sentido da mensagem de hoje, eu quero que você entenda que todo relacionamento que nós temos e nós criamos e aumentamos é uma aliança. Eu quero que você tenha essa consciência essa noite, que alianças são os relacionamentos que nós fazemos. Não necessariamente um relacionamento conjugal. Às vezes um relacionamento de amizade. Quando eu estou fomentando, criando um relacionamento, eu estou fazendo uma aliança com alguém. Estamos entendendo isso daqui? Uma aliança com uma pessoa. E Jesus vem, ele diz assim, olha, todo reino dividido contra si mesmo, ele não prevalece. É uma questão até lógica, não é verdade? Imagina que você tem todo um reino, né? A gente fala assim, tem aquela famosa fala, né, do americano que não mora nos Estados Unidos. Fala assim, lá nos Estados Unidos, não é assim? Não, lá nos Estados Unidos é uma outra vida, é uma outra oportunidade. A gente tem essa visão de que lá nos Estados Unidos. Só que internamente os Estados Unidos não têm os seus problemas? Eu acho que tem. E o que Jesus está falando assim, olha, por fora pode parecer tudo bonitinho, mas se por dentro a coisa estiver dividida, meu irmão, não vai durar, não vai subsistir. E aí Jesus, ele podia ter parado nisso e falado de reino, mas ele vem e contextualiza para as nossas vidas. Ele fala assim, olha, toda cidade e toda casa dividida internamente, ela não subsistirá. Ela também não vai prevalecer. Com o tempo, ela vai derrubar, ela vai ser derrubada, ela vai cair por terra. Por quê? Porque falta a unidade de visão. A unidade de pessoas que estão se relacionando dentro da mesma visão e dentro do mesmo propósito. Quando nós fazemos alianças, estabelecemos relacionamentos, conexões entre pessoas. Estou falando assim, conexões, relacionamentos, não aqueles superficiais. Por exemplo, às vezes eu estou no meu trabalho, eu me relaciono com pessoas do meu trabalho, mas é aquela relação mais superficial. Mas tem pessoas nas nossas vidas que nós escolhemos estabelecer conexões, relacionamentos mais profundos.
onde nós dividimos quem nós somos um com o outro, não é verdade? São com amigos, com o namorado, com a namorada, com o marido, com a esposa. Esses relacionamentos, essas alianças que nós fazemos. Jesus vem e traz uma lição muito importante. Ele fala que a gente tem que aprender a estabelecer alianças que tenham a mesma visão e estejam debaixo do mesmo propósito. Porque senão o que vai acontecer? Lembra daquela dinâmica, aquela gincana, aquela brincadeira que a gente fazia ou que a gente viu alguém fazer na nossa infância, que é o cabo de força, o cabo de guerra? Onde você pega, cada um pega uma ponta de uma corda na mão, e como a gente não está debaixo da mesma visão e debaixo do mesmo propósito, cada um tem um propósito, cada um tem uma visão, então sai um para cada lado. E aí essa corda vai esticando com o tempo, até que ela vai criando uma tensão, a corda fica tensionada, não é assim? Ela não fica esticada, e essa corda fica tensionada. Um quer uma coisa, o outro quer outra coisa. E foi estabelecida aqui uma aliança. Só que como cada um tinha uma visão de vida, um propósito diferente, cada um foi se distanciando, a corda foi se tensionando até que essa corda o quê? Ou vai arrebentar, ou alguém vai dar um puxão mais forte, vai ficar de pé e o outro vai ficar caído. Quem está entendendo isso daqui? Alianças devem ser estabelecidas quando nós temos o mesmo propósito e a mesma visão. Se não houver unidade de propósito, de visão, então entra no que Jesus está falando. Toda a casa, todo o reino, toda a cidade, toda a aliança que é feita, dividida internamente, não prevalece, não subsistirá. Ela tem prazo de validade. A curto prazo até dura, mas a médio e a longo prazo não dura. Porque não existe o mesmo propósito e as pessoas não estão debaixo da mesma visão. Nós estamos falando desde janeiro sobre a importância da gente começar o nosso ano bem. Se a gente quer ter um ano bom, a gente tem que começar ele da maneira correta. Não adianta chegar no final do ano e aí não ter um ano bom e aí colocar a culpa no vírus, que foi o que a maioria das pessoas fizeram em 2020. Né? Então, meu ano foi horrível. Se não tivesse vírus, ia ser horrível do mesmo jeito, que a pessoa não se aproximou de Deus, a pessoa não teve uma vida ali com o Pai, não viveu a vontade de Deus para a vida dela, que é boa, perfeita, agradável, decidiu viver a vida dela segundo os seus achismos, suas próprias convicções. E aí a gente vem e procura alguma coisa para colocar a culpa. Mas a gente tem falado desde o comecinho do ano que 2021, a Igreja de Jesus Cristo tem que viver a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e glória a Deus por isso. A Igreja de Cristo foi chamada para viver a vontade de Deus, aquilo que Deus já sonhou e projetou para as nossas vidas. Porque é Deus que a Bíblia diz que é Deus quem opera em nosso coração tanto querer quanto realizar. Quando a gente decide viver a vontade de Deus na nossa vida, sem a gente perceber, no nosso coração começa a brotar um interesse, um desejo de viver algumas coisas que antes a gente nem imaginava. Mas por quê? Porque Deus está colocando dentro de nós o querer dele. Ele está operando em nós o querer dele. E como agora a gente quer as mesmas coisas que Deus quer para nós, Deus também vem e opera o realizar. Ou seja, Ele cria todas as condições para que a gente possa viver de fato a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E para isso, que a gente possa desfrutar desse ano de 2021, um ano bom, perfeito e agradável, apesar de ter vírus ou não vírus, vacina ou não vacina, independente das circunstâncias externas, que como povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, a gente possa viver a vontade de Deus, é necessário a gente estabelecer bem alguns fundamentos, estabelecer bem alguns alicerces. Essa estrutura toda só está de pé porque aqui de baixo, onde a gente não vê, existem fundamentos, alicerces, vigas, que estruturam todo esse templo, toda essa casa. E a nossa vida é da mesma forma. O nosso ano de 2021 vai depender dos fundamentos que a gente começar a colocar agora, no comecinho do ano. E nós já estamos no mês de fevereiro. Primeiro domingo de mês de fevereiro. E o que Deus quer falar com a gente é: cuidado com as alianças que vocês fazem. A importância da gente estar debaixo da mesma visão, alinhados no mesmo propósito. Tanto com Deus quanto com as pessoas que estão ao nosso redor. E para ilustrar isso de maneira clara, para não restar dúvidas para a gente, eu vou te convidar a abrir sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo número 18. 2 Crônicas, capítulo 18.
verso 28. Amém? Diz assim: Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Jeosafá: Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja, tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinham, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar. Porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: Dá a volta e tira-me do exército, porque eu estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro de fronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Gil, tira um pouquinho de médio, só para ver se melhora para todo mundo. Tá dando muita microfone aí embaixo? Não, só aqui em cima. Ah, só aqui? Ah, então tá tranquilo. Pensei que para vocês estava ruim, então tá bom. Gente, vou explicar o que está acontecendo aqui. A gente fez a leitura. Olha só que profundo que é essa questão de estarmos debaixo da mesma visão, do mesmo propósito, alinhados, de fazermos alianças corretas. Estamos aqui num tempo, cronologicamente, da nação de Israel, que a nação se dividiu. E nós temos agora não só uma nação coesa, mas nós temos agora o reino do norte e o reino do sul. 10 tribos para cima, 2 tribos para baixo. Nós temos o reino do norte, que é o reino de Israel, e o reino do sul ficou chamado reino de Judá. No reino do norte nós temos um rei chamado Acabe, que é para acabar com os piqui do Goiás. Que carinha atrapalhado. E nós temos para baixo o rei chamado Jeosafá. E agora começa a famosa aliança. Os reinos já estavam divididos, concorda? É o que a história nos revela. Ao invés de nós termos só as 12 tribos juntas num reino só, igual não era na história de Saul, do rei Davi e do Salomão, não, houve ali uma divisão. Se houve uma divisão, é porque cada parte dos territórios, cada reinado, vamos assim dizer, pensava de maneira diferente, não é verdade? Eles estavam alinhados na mesma visão? Eles estavam alinhados no mesmo propósito? Eles tinham os mesmos objetivos? Para que vai fazer aliança? É ou não é? Já é começar errado para terminar errado. E aí o que Acabe faz? Olha só a situação. Acabe queria lutar nesse território aqui contra o reino da Síria. Só que Acabe, que era para acabar com os pequenos Goiás, ele sabia que não tinha condições de lutar contra esse reino da Síria. Ele sabia que não tinha a quantidade de homens necessária, sabia que não tinha a quantidade de armas necessária. Então o que ele pensa? Olha só que pensamento maravilhoso. Vou chamar o reino do sul, o reino de Judá. Porque aí ele vem e ele traz homens, traz, material bélico, a gente vai para a guerra, eu tento não morrer, se ele morrer é problema dele, e eu ganho esse território, ganho da Síria. E aí ele chama o rei Jeosafá. Chega o rei Jeosafá, isso tudo você vai ler na sua casa nos capítulos anteriores, tarefa de casa, tá? Chega o rei Jeosafá, lá no reino de Israel, junto com o rei Acabe, e o rei Acabe fala: vamos fazer uma aliança. Nós estamos divididos. Olha, coisa ruim. Nós somos tudo um povo só. Aquele discurso bonito. Vamos andar junto. Vamos caminhar junto. O que é meu é seu, o que é seu é meu. E aquela história maravilhosa, inclusão pra cá e pá, não sei o quê. E aí Josafá fala assim: vamos andar junto, vamos fazer uma aliança então. Então vamos fazer uma aliança? Vamos. O que você quer com essa aliança? Eu quero guerra. Aí Josafá já pega e fala: opa, peraí, essa aliança já não está tão tranquila quanto eu imaginava. Ele fala assim: não, vamos fazer uma aliança nós dois, vamos caminhar junto, e nós vamos para a guerra junto, e nós vamos vencer junto, e nós vamos ter os despojos de guerra junto, a gente vai dividir, tá tudo certo. Aí Josafá fala assim: vamos consultar Deus?
olha só, vamos consultar Deus? Aí o rei Acabe fala, vamos. Aí ele chama, se eu não me engano, 400, pastora Rose me ajuda aqui, 400 homens profetas. E os 400 falam exatamente aquilo que o rei Acabe queria. Porque eram os 400 do reino de Israel. Não, pode ir, que Deus está contigo. Já viu gente colocando Deus no meio dos problemas, quando Deus não está no meio dos problemas? Sabe quando a gente arruma problema que a gente mesmo arruma para a nossa vida e a gente quer colocar Deus no meio dele? Não, pode ir, rei. Rei, pode ir que Deus está contigo. Ó, Deus falou que ó, a vitória é sua. Vai para cima, Brasil. Ó, vai dar certo. Como é que não vai dar certo? Vocês são filhos de Deus. Sabe? Deus está abençoando. Deus não falou nada, hora nenhuma. E o povo falando, vai para cima. E o rei Jeosafá não sentiu paz naquela história. E aí ele pega e fala assim, escuta, não tem mais ninguém, não, além dos 400 aí, mas nenhum profeta. Olha, sobrou um profeta que a gente não gosta muito dele, não, porque ele sempre fala contrário do que a gente quer. Quem que é? É o profeta Micaias. Não, então chama ele, vamos ver. Se ele confirmar, então é porque Deus realmente está abençoando a gente. Aí chama o profeta Micaias e Deus fala com esse profeta. E fala, ó, é o seguinte, estão falando que eu estou no meio desse negócio, mas eu não estou no meio desse negócio. Eu estou bem longe, aliás, eu não tenho nada a ver com essa história, não quero nada disso. Então você fala a verdade. Chega o profeta Micaias lá, na presença do rei Acabe, rei de Israel, presença do rei Jeosafá, rei de Judá, e fala, é o seguinte, gente, Deus não está nessa guerra, não. Deus não está abençoando, não é para vocês fazerem essa aliança e não é para vocês irem para a guerra. Como ele falou a verdade, homem de Deus, profeta do Senhor, a Bíblia diz que ele tomou um soco no queixo, a Bíblia diz que ele foi ferido no queixo e foi preso. Né? E aí, o rei Josafá, ouvindo o que Deus falou por intermédio do profeta Micaias, que não era para ir para a guerra, mesmo assim, ele prosseguiu em fazer uma aliança com o rei Acabe. Porque muitas vezes, aliás, eu me arrisco a dizer aqui, que se nós somos filhos de Deus, eu posso dizer que todas as vezes o pai fala com seu filho. Não é verdade? Eu não sou pai, mas eu sou filho. E todas as vezes meu pai falava comigo. E você que é pai, você que é mãe, todas as vezes, independente da idade, você fala com seu filho e com a sua filha. E o Senhor não ficou calado, ele falou com o seu filho, falou com o seu servo, falou com o rei Jeosafá, olha, não vai para a guerra, não faça essa aliança, vocês não têm o mesmo propósito, vocês não vivem segundo a mesma visão, segundo o mesmo propósito, não existe unidade entre vocês, essa aliança não vai dar certo. É o que Jesus falou, todo o reino, toda a cidade, toda a casa dividida entre si mesmo não vai prevalecer. Então não faça essa aliança. Só que o coração do rei Josafá não estava sensível para ouvir a voz de Deus. E ele não se posicionou dizendo, olha, não vou fazer essa aliança. Resultado, rei Josafá faz aliança com o rei Acabe e fala, então vamos para a guerra. Quando chega o dia da guerra, olha o pequeno detalhe. Sabe aqueles contratos que a gente assina que tem um pequeno detalhe nas entrelinhas que a gente não lê, sabe? Né? Companhia telefônica e tal. Pode usar infinitamente. Chegar em 2 GB cai, mas é infinitamente. Então, a gente assina, não vê. A hora que chega na hora da guerra, o rei Acabe chama o rei Josafá e fala o seguinte, olha aqui, porque naquela época, a carruagem real era diferente. Né? Então, todos os soldados estavam usando uma armadura de guerra. A armadura do rei era diferente, era de grife, tinha etiqueta, era uma coisa mais requintada. A carruagem de todo mundo era igual. A carruagem do rei, o cavalo era de grife, era diferente. É uma coisa. O que eu estou querendo dizer? Aos olhos, dava para reconhecer facilmente onde é que estava o rei no meio do pilotão. Estamos entendendo isso daqui? O rei Acabe chega, olha a aliança. Visões diferentes, propósitos diferentes. O rei Acabe chama o rei Josafá e fala o seguinte, rei, vai você na carruagem. Vai você, olha que honra, vai você na carruagem, sobe em cima da carruagem, desfila, né? Você é o rei de Judá, nós estamos juntos, só que eu não vou junto. Nós estamos juntos, mas eu não vou junto, eu vou ficar aqui no meio do povão. Sou do povo, eu vou até... A minha armadura vai ser igual do povo, não vou nem pôr uma armadura real. Por quê? Porque o rei Acabe estava jurado de morte.
E ele sabia disso. O rei Jeosafá, que fez a aliança errada, sobe em cima da carruagem real e vamos para a guerra, vamos para a guerra. Estamos juntos, mas estamos separados. Pode ir. E vai o rei Jeosafá. O rei da Síria fala para o seu pilotão, eu não estou interessado em matar gente não. Não quero nem um pequeno nem um grande. Eu quero o rei Acabe. Me dá o rei Acabe e a guerra acabou. Eles fazem lá uma manobra ali militar e eles cercam a carruagem do rei Josafá e vão matar ele. Nessa hora que Josafá entendeu a enroscada que ele se meteu, ele clama ao Senhor. E Deus concede graça que as pessoas que iam matar ele percebem e falam, não, esse não é o rei Acabe. Esse é outro rei, rei Josafá, não é o rei Acabe. E eles não desistem, não vão matar o rei Josafá. E a Bíblia diz que um arqueiro do exército da Síria, vou até pegar aqui, ó. Então um homem armou o arco e atirou a esmo, atirou a deriva. Sabe o que é isso? O cara estava lá no meio da guerra e falou assim, sobrou uma flecha aqui, vou tacar, vai que acerta alguém. A flecha vem em cheio em quem? No rei Acabe. E mata o rei Acabe. Fere o rei Acabe, que por conta desse ferimento vai à morte. E o que Deus ensina para Jeosafá? E o que Deus ensina para nós? O que Deus ensina para a sua igreja nesse ano de 2021? Cuidado com as suas alianças. Aprenda a fazer alianças da maneira correta com as pessoas corretas. Uma casa dividida entre si mesma, ela não prevalece. Aprenda a fazer alianças. Não faça aliança com qualquer pessoa. Cuidado com as alianças que a gente faz. Nós precisamos aprender isso. Uma vida que a gente possa desfrutar das bênçãos de Deus. A palavra de Deus diz que os planos dele para a nossa vida, meu pai falava muito isso, são de paz e de prosperidade. Por que muitas vezes a gente não vive isso? Porque muitas vezes a gente fica dando cabeçada na parede. A gente quer viver a vida do nosso jeito, fazer da nossa forma. Quando Deus está nos ensinando a viver do jeito que ele já planejou para nós. Segundo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então o que Deus tem para nós no ano de 2021, ele quer nos ensinar, ele quer que a gente aprenda a estabelecer alianças saudáveis. Alianças saudáveis. Nós precisamos aprender a estabelecer a nossa aliança com Deus. Como assim, Bruno, nossa aliança com Deus? É porque a gente tem que aprender que uma aliança são quando duas pessoas elas estão dentro do mesmo propósito, debaixo da mesma visão. E qual que é a dificuldade? Eu quero fazer uma aliança com Deus. Quem tem uma aliança com Deus? Glória a Deus, todo mundo aqui tem uma aliança com Deus. Como é que é a sua aliança com Deus? Essa que é a pergunta. Você pega e fala assim, Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Então eu vou viver a tua vontade e o teu propósito? Ou você fala, Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Vem viver a minha vontade e o meu propósito. Quem está entendendo isso daqui? Muitas vezes as nossas orações são isso. Uma forma de tentar trazer Deus para caber dentro do nosso quadrado e falar como que Deus tem que agir. Uma forma de tentar trazer Deus para fazer a nossa vontade. Quando na realidade estabelecer uma aliança com o Senhor é dizer, cara, eu abro mão de tudo. Eu abro mão de tudo. Porque o melhor sonho, o melhor projeto que eu posso ter desenhado para a minha vida, perto do projeto e da vontade de Deus para a minha vida, é muito pequeno. Então eu abro mão de tudo, eu quero viver, fazer uma aliança com o Senhor, eu quero viver o propósito dele, eu quero entender qual que é a visão que ele tem para a minha vida, eu quero viver aquilo que ele já projetou, já sonhou, já declarou sobre mim. Eu quero desfrutar da vida que ele sonhou e colocou já para mim. Só está faltando eu viver. Essa é a aliança que a gente precisa aprender a fazer com Deus. Uma aliança que eu não chamo Deus para fazer parte de mim, mas é que eu me derramo para o Senhor e falo, eu quero viver a tua vontade. Quem está entendendo isso daqui? Segunda aliança que Deus quer de nós, que a gente tenha uma aliança com a sua igreja. Não é a igreja instituição, é a igreja noiva de Cristo. A igreja corpo de Jesus Cristo. Independente do nome, placa, rua, instituição, é a igreja de Cristo Jesus. A Bíblia diz que com o passar dos tempos o amor vai se esfriando e pessoas vão se isolando e deixando de congregar. A Bíblia diz, não deixem de congregar. A Bíblia está dizendo que nós não temos legitimidade para parar de congregar. Nós precisamos ter uma aliança com o corpo de Cristo. Porque se nós não estamos no corpo, nós não somos membro do corpo. Então nós precisamos estar dentro do corpo de Cristo.
Nós precisamos ter uma aliança com a igreja de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não estou falando que é uma aliança com a placa Sal da Terra. Aqui é uma aliança com a noiva de Cristo Jesus. Para que Deus possa olhar para nós e falar assim, eu reconheço. É parte do meu corpo. Eu reconheço. É a minha noiva. Jesus olha para nós e fala, é a minha noiva. É a minha igreja. E a terceira coisa que Deus quer nos ensinar para a gente viver o nosso ano de 2021. Faça alianças com as pessoas corretas. Faça alianças saudáveis. Evite desgastes emocionais. Evite frustrações. Evite aborrecimento. Faça aliança com as pessoas corretas. Quando você for fazer uma aliança, estabelecer uma relação, um relacionamento, seja com quem for, avalie isso. Nós compartilhamos da mesma visão. Nós compartilhamos do mesmo propósito. Existe algo em nós, apesar das diferenças que são naturais, nossas, dos seres humanos, mas existe uma unidade de visão e de propósito, princípios que nós compartilhamos em nossas vidas. Então essa casa vai ficar de pé. Essa relação vai prevalecer. Faça chuva ou faça sol, nós vamos estar juntos. É isso que faz a igreja estar de pé por mais de 2000 anos, mesmo com perseguição, mesmo com afronta, porque a Bíblia diz que dentro da igreja existe uma só fé, um só batismo, um só corpo, um só Deus, um só Espírito, um só Cristo. Existe uma só visão, apesar das nossas diferenças, das nossas particularidades, a igreja de Cristo está na mesma visão e no mesmo propósito. Estamos entendendo isso daqui? Toda aliança debaixo da mesma visão e do mesmo propósito prospera. Toda aliança debaixo da visão e do mesmo propósito em Deus vai prosperar. E é isso que Deus quer nos ensinar. Vamos evitar aborrecimento. Vamos viver o ano de 2021 desfrutando das bênçãos e não dos aborrecimentos. Glória a Deus por isso. Você pode se colocar de pé, vamos fazer uma oração. Chamar já a pastora Rose, que vai